meio atemporal? Era uma visão que vinha e é uma coisa que acontece e depois a pessoa fala, tá, eu vou escrever sobre isso? Ou é o tempo que demora para as coisas acontecerem, acontecendo na cabeça dele? Entendi. É assim uma resposta absoluta, nenhum teólogo vai poder te dar. Não tem como, né? Porque há momentos da visão que Deus fala assim, vai e escreve. Parece até que estava quase ditando para ele. É porque eu não sei se já teve algum tipo disso, em algum tipo de oração, que você tem algumas visões, algumas coisas que passam de relance. Exatamente. Só que quando você para pra pensar, aquilo é uma história grande, né? Mas passou como um relâmpago, assim. Peraí. Eu vi uma cena da minha mãe, não sei o que, tá. Ah, entendi. E aí ela... E às vezes a posteriori. Depois, agora eu lembrei de Deus me deu um aviso. Exatamente, era um aviso. Eu não acho que as coisas são excludentes. Deus é didático, Deus tem várias maneiras de revelar através de sonhos, visões. Pode ser qualquer coisa. Aliás, eu até acredito que o Apocalipse, para responder a você, ele não foi dado todo de uma vez para João. Acho que não, né? Por quê? Quer ver? Aqui no capítulo 1, vou dar um exemplo para você que responde a sua pergunta. Capítulo 1, versículo 10, diz assim: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma voz como de trombeta, dizendo, escreve num livro. Então, ele se achou em espírito no dia do Senhor. Seria o quê? O domingo? Tem três maneiras de entender isso aqui. Tem três maneiras. Adventistas, batistas do sétimo dia, entendem que o dia do Senhor aqui é o sábado. Tá certo? O sábado, ponto. Outros que guardam o domingo entendem que não, o dia do Senhor é o domingo. Tanto é que a palavra domingo, Dominus Dei, né, é o dia do Senhor em latim. Verdade. São 4 opiniões, na verdade. Tem alguns que acham que o dia do Senhor era o dia do imperador. Sabe quando os documentos antigos falam assim, ano 1862 de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Né? Então, na Bíblia tínhamos assim, no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, nas calendas de julho do reinado de César. Entendi. Então, eu acredito que João também escreveu assim, olha, no dia do Senhor Imperador. E a quarta opinião é que esse dia do Senhor significaria a volta de Jesus, que no Antigo Testamento fala o seguinte, terrível será o dia do Senhor. Entendi. Eu vou defender a posição que eu admito e falar por que eu não concordo com as outras. Começando de trás para frente. Por que eu não acho que pode ser o dia do Senhor a volta de Jesus? Porque para ser o dia do Senhor eu tenho que criar uma situação que o grego não permite. Arrebatado. Fui até o dia do Senhor. Não dá a entender isso. No grego está no dia do Senhor e não até o dia do Senhor. Tá certo? Segunda razão por que não pode ser a volta de Jesus. Porque em grego, quando fala dia do Senhor, na tradução grega do Antigo Testamento, está remera kyriou. Remera kyriou. Aqui está Kyriake remera. Então, em português, parece a mesma coisa, mas em grego é diferente. Então, descarto que seria o dia do Senhor, a volta de Jesus. Não acho também que poderia ser o dia do imperador, porque nós não temos essa expressão usada em nenhum documento romano. E também ficaria estranho João, que estava ali preso pelo imperador, escrever enaltecendo o imperador. Aí sobram 2, ou é o sábado ou é o domingo. Eu, particularmente, como entendo que a palavra domingo não existe na Bíblia, em nenhum momento, nenhum canto fala domingo, domingo é uma criação latina, a posteriori, exatamente, fala o primeiro dia da semana, e o primeiro dia da semana nunca é chamado de dia do Senhor, o sábado que é chamado de dia do Senhor, então eu interpreto que ele foi arrebatado num sábado. Tá? Já dei as 4 interpretações. Agora, mas eu não posso esquecer da pergunta que você me fez, foi tudo de uma vez? Quando você vai no capítulo 4, diz assim, depois dessas coisas, olhei e eis uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi, que era como de trombeta, falou comigo dizendo, suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito. Primeiro escreva o que eu vou te falar. E agora a mesma voz. Exatamente, ele fez referência no outro momento. Porque ele já estava, se ele já estava em espírito, achei-me em espírito no dia do Senhor, aqui ele fala, achei-me em espírito, então dá a entender que houve mais de uma ocasião em que ele teve a visão. Agora, nessa situação aqui do capítulo 4, ele vai ter uma visão de cara do trono de Deus. E eu vou resumir pra galera. Ele vê, aliás, vai ficar até fácil, se você colocar aí Apocalipse, trono de Deus, tá bom? Se não, você coloca Revelation, Throne of God. Repete, por favor. Revelation of God. Não. Throne of God. Throne of Revelation. Repeat, please. Throne of Revelation. Não, everything.
Revelation. Repeat, please. Não, só a frase. Revelation of Throne of God. Ok. Foi mais ou menos. Vai. Ok, Tá bom, tá bom. ok, Pra tentar procurar, você sabe que tem uma história que um gato tava correndo atrás de um rato, né? E o rato corria, o gato vinha atrás. E o rato corria, o gato ia atrás. Daqui a pouquinho, o rato entrou dentro do buraquinho e ficou lá dentro assustado, né? E o gato que fala... Latido. Aí o rato ouviu os latidos, pensou, tem um cachorrão aí fora. Ah, se tem cachorro, o gato já Se mandou. se mandou. E cachorro não tem problema com rato. É. Saiu tranquilo, faceiro. Quando ele saiu, o gato passou-lhe a pata e foi levando até a boca pra devorar, né? Ele, espera, seu gato. Onde é que está o cachorro? Que cachorro? Eu acabei de escutar um cachorro latindo aqui agora. Ah, meu amigo, nesse universo competitivo, quem não fala 2 idiomas tá perdido. Então, é Gatês e importante ter cachorrês. outra idioma. Se ele achar ali, achou alguma coisa aí? Os desenhos? Achou a imagem aí? Olha lá. Olha lá, já tá no gatilho Cara, ali, ó. o que é isso? Eu não- Essa imagem aí, pra galera de casa entender, é o que está no capítulo 4 do Apocalipse. A descrição. Olhando assim, parece muito confuso. É. Eu vou resumir pra vocês, descrever o que João viu, foi isso aí. Ele viu o trono de Deus, e em torno do trono de Deus ele viu 4 seres viventes, contendo 4 asas cada um. Um tinha um rosto de águia, o outro de leão, o outro de homem, o outro de um boi, ou novilho, tá certo? E ele viu, além desses seres em torno do trono de Deus, de novo, 7 tochas, espíritos de Deus, que a gente tá vendo um candelabro ali, olha, tá bem? E além disso, ele vê um altar, que está aqui de ouro, mais à frente, um altar de ouro, e 24 idosos ou anciãos vestidos de branco com coroas na cabeça. E além desses, ele vê atrás de todo esse aí uma multidão de milhões e milhões de anjos. Por que João viu o céu desse jeito tão esquisito? Vamos por partes. Decifrando por partes. Deus trabalha partindo do conhecido para o desconhecido. Na época do Antigo Testamento, não sei se você lembra, lá no museu eu até mostrei isso, e a galera de casa que não assistiu o episódio do Inteligência Limitada no Museu do MAB, Isso. assiste que vale a pena. Na entrada do museu nós temos 2 lamaços, que são 2 seres assírios, 2 estátuas Verdade. assírias que ficavam no trono de Senaqueribe. E essas estátuas são uma composição de leão, asa de águia, leão, águia, boi e ser humano. Os mesmos animais ali. Então, na mentalidade antiga, é como se a divindade ficasse cercada por seres alados que cobriam a glória da divindade para não ofuscar os adoradores. Certo. Então, Deus falou, olha, eu vou mostrar isso de maneira simbólica para você entender também. Então, Deus também aparece na sua glória maravilhosa, e é aqueles querubins, querubim em hebraico significa querub, aquele que cobre, querubim, que cobre, que protege. Agora no eclipse que teve nos Estados Unidos, eu saí dos Estados Unidos um dia antes do eclipse. Poxa, mas você tava na região lá do Texas? Mas eu tava em Washington. Washington não ia ser Não ia, completo. não ia perder muita coisa. Mas o pessoal que olhou teve que olhar com óculos. Não é isso? Senão cegava. Então é como se a glória de Deus fosse tão imensa que ele tivesse seres especiais em torno dele, esses anjos, Pra abrandar o brilho? o brilho de Deus, Pô, que para não bonito ofuscar os isso. demais. Aliás, só vou abrir um parênteses, a tradição cristã de longa data entende que Lúcifer, o anjo que caiu, era o anjo cobridor. Que Ou ele anjo ficava como um anteparo. os privilégios que cobria Nossa. a glória de Deus. Cara, essa imagem é muito, muito poderosa, né? E olha o que ele perdeu. Ele era o que estava de frente para Deus e cobrindo para os outros não serem Exatamente. ofuscados. Cara, isso Por é isso que, muito embora legal. o nome Lúcifer não está na Bíblia, Lutíferos, que é carregar de luz, mas na Bíblia fala, ó estrela da manhã, que pode ser uma tradução como está no latim, Lutíferos, que cobre a luz, né? Lúcifer. Então ele perdeu essa posição. Então ele seria um desses. E ali você tem a trindade, que você tem Deus Pai sentado no trono, simbolizado por aquele no trono, o Espírito Santo, que são aquele fogo ali. Jesus vai aparecer daqui a pouquinho, que eu falei só do Pai e do Espírito Santo. E aqueles 24 anciãos, quem seriam? Por que o número 24? Agora eu tenho que dar uma dos números. Lembra que eu falei que os números na Bíblia têm significado como os nossos? Sim. 7, só para lembrar, perfeição. Você falou 3, número divino. 4, universal.
E 12. Apóstolos. Tá indo bem. Que mais? 12. Filhos